Bom, vou começar a falar e aos pouquinhos aí vou desenvolvendo. Boa noite para quem está me assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai me ver depois. Vai ficar aqui, vai ficar salvo aqui no Instagram e depois eu devo subir esse vídeo para outras plataformas. O objetivo de hoje é falar sobre os melhores exercícios para o emagrecimento. E para que essa live não fique muito extensa, eu já vou agir de forma assertiva, tá? O melhor exercício para o emagrecimento é a musculação. Aí você vai me perguntar, Átila, mas só musculação? A musculação e suas variáveis. Por exemplo, a musculação e a ginástica localizada, a musculação e o treinamento funcional, a musculação e o crossfit, a musculação e a hidroginástica, a musculação e o treinamento de circuito. Todas essas atividades elas têm algo em comum, que é o que a gente chama dentro da educação física de treinamento resistido. São o que a gente chama também de treinamento de força e que você conhece como musculação, como puxa-ferro. Se você analisar em todas essas atividades, você está sempre tendo que fazer força. O que muda é o ambiente e a forma como você faz, mas você está sempre fazendo força. Esse tipo de atividade ele tem algumas vantagens quando a gente compara com a atividade aeróbica que você faz na esteira, por exemplo. A primeira vantagem a atividade aeróbica, aquela que você faz na esteira, ela consegue sim fazer com que você diminua o teu peso, mas ela não é capaz de preservar a tua massa muscular. Tem até um artigo que foi lançado, que foi um acompanhamento, né, feito de 98 até 2006, onde eles acompanharam 10.500 homens, tá? E o que aconteceu? A galera que só fez dieta emagreceu, mas perdeu massa magra. A galera que fez dieta e correu na esteira, cara, também perdeu peso, tá? Porém, perdeu massa magra e ganhou gordura. A circunferência abdominal ficou maior. Só a galera que fez dieta, correu e fez musculação, essa galera sim conseguiu perder medidas, aumentou a massa magra e diminuiu o percentual de gordura. E aí você pode estar pensando assim, a esteira não vale de nada? Ela tem seu valor, mas para o emagrecimento não é o melhor caminho, tá? Com a musculação, quando a gente treina a musculação, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, começou a treinar a musculação, vai acontecer uma alteração do teu valor metabólico basal. O que é isso? É a quantidade de calorias que você precisa para se manter vivo ao longo do teu dia, beleza? Então, para você sobreviver, ficar paradinho, só respirando, você tem um gasto X de calorias. Você passou a treinar musculação, esse gasto que você tem para se manter vivo, ele aumenta. Isso é muito interessante, porque em repouso você queima caloria. Quando a gente faz uma musculação com característica de circuito, isso acontece muito no treinamento funcional, acontece muito na ginástica, acontece também bastante no crossfit, por exemplo. A gente consegue fazer com que o consumo de oxigênio pós-exercício seja elevado, porque isso acontece em atividades com características intervaladas e de alta intensidade. O que acontece quando a gente trabalha em circuito? As calorias durante a atividade, né, são gastas de uma maneira muito mais alta do que quando a gente faz ali um exercício de cada vez, e posteriormente, né, depois do exercício, a gente tem uma queima bem grande também de calorias. E assim, tem um estudo que mostra que mesmo depois de 14 horas, tá, desse treino ter sido feito dessa maneira intervalada e com alta intensidade, a queima de gordura continuou e continuou maior do que o normal em 62%. Ou seja, não tem como a gente desprezar, como eu posso te dizer, as características e as vantagens que esse treino tem, que a musculação tem. Ou seja, você tem nas tuas mãos, tá, uma ferramenta milenar. A musculação é indiscutivelmente a área onde a maioria dos estudos são feitas, é a área que mais é estudada dentro da atividade física e a área que mais entrega resultado. Com certeza você tem uma academia aí perto da sua casa.
Ou se você não tem, a gente tem métodos, tá? De treino com o peso corporal, ou seja, que você pode fazer dentro da tua casa e que vão trazer esses benefícios que eu estou dizendo do emagrecimento. Outra coisa interessante, tá? É o seguinte, na atividade aeróbica acontece uma coisa. Eu falei que quando a gente começa a treinar musculação, o nosso gasto calórico para ficar parado, para viver, ele aumenta. Na atividade aeróbica isso não acontece. Na atividade aeróbica, por mais que você se torne cada vez mais condicionado, o seu gasto calórico se mantém linear, né? O seu valor metabólico basal se mantém linear, ou ele até diminui. Mas assim, por que ele diminui? Bom, acredita-se que exista, né, para o consumo de calorias durante o teu repouso, uma relação com a massa muscular. E como o treinamento aeróbico não tem capacidade, tá, de, enfim, produzir massa ou proteger a massa, você passa a queimar menos calorias. Então, a musculação ela ganha do aeróbico nesse sentido, beleza? Bom, eu gostaria de saber se alguém que está aqui comigo tem alguma pergunta para fazer. Eu já falei tudo o que eu tinha para falar. Essa live ela vai ser bem objetiva mesmo, bem curtinha. E caso você tenha alguma pergunta para fazer, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. E tô aqui para responder, se possível.